Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula e o nosso bate-papo de hoje é sobre critérios de divisibilidade. O que seria isso, professora? Olha, de uma forma bem simples, critérios de divisibilidade são regrinhas para que você avalie se um determinado número é ou não divisível por outros, sem a necessidade de efetuar a divisão. Ah, Melissa, mas não é mais fácil dividir e verificar isso? Não, sabe por quê? Logo mais a gente vai para outras aulas em que o nosso objetivo será fatorar. E lá nós teremos que efetuar muitas divisões. Se você ficar perdendo tempo tentando dividir por um número cuja divisão não é exata, o processo vai ser muito demorado. Portanto, saber identificar se o número é ou não é divisível por outro, sem precisar efetuar essa divisão, vai te ajudar a poupar, a ganhar muito tempo. São critérios bem simples que eu tenho certeza de que você vai compreender com bastante naturalidade. Vamos começar a nossa aula? O primeiro critério de divisibilidade que a gente vai estudar é o da divisibilidade por 2. De uma forma bem simples, como é que eu sei se um número é ou não divisível por 2? Basta olhar se ele é par. Todo número par é divisível por 2. Todo número ímpar não será divisível por 2. A gente vai ter resto nessa divisão. O que é um número par, Melissa? Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par, portanto divisível. Olha aqui os exemplos que eu trouxe para você. O número 42, ele é divisível por 2, porque ele termina com 2 e 2 é par. O número 5040 é divisível por 2, porque o último algarismo é 0 e 0 é par. Já o número 237 não é divisível por 2, porque o último algarismo dele é 7. 7 é um número ímpar. Portanto, esse número ímpar não será divisível por 2. Estamos juntos? Vamos continuar aqui. Como é que eu sei, Melissa, só de olhar para o número se ele é ou não divisível por 3? Sabe o que você faz? Soma todos os algarismos desse número. Se a soma for divisível por 3, o número também será. Olha aqui no exemplo. O número 324, eu vou somar o 3 com 2, dá 5. 5 com mais 4 é 9. O número 9 é divisível por 3? Sim, se você pensar na tabuada do 3, existe um número que multiplicado por 3 dá 9. Portanto, se 9 é divisível, o número 324 também será. Vamos pensar agora no número 231. Ele é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Como 6 é divisível por 3, o número 231 também será. Vamos ver mais exemplos? O número 2048. Vamos somar os algarismos. 2 com mais 0, 2. 2 com mais 4 é 6. 6 com mais 8 é 14. 14 é divisível por 3? Não. Se você pensar lá na tabuada do 3, não tem nenhum número natural que multiplicado por 3 dê 14. Portanto, 14 não é divisível por 3. Se essa sominha não é divisível, o número 2048 também não é. Vamos continuar aqui, mas eu quero pedir, gente, que vocês desconsiderem esses barulhos de fundo. Tem passarinhos cantando, galinhas cacarejando. No sítio isso acontece o dia inteiro. Então, desconsiderem, por favor, os barulhos de fundo aí dos animais e vamos seguir a vida. O outro exemplo, 37.520. Vamos somar os algarismos. 3 mais 7... 10. 10 mais 5, 15. 15 com 2, 17. 17 com 0 continua 17. 17 é divisível por 3? Não. Na tabuada do 3 não tem nenhum número que multiplicado por ele dê 17. Portanto, se a soma não é divisível, o número 37.520 também não é. Vamos pensar agora na divisibilidade por 4. Como é que eu sei só de olhar para o número? Existem duas formas de pensar se o número é ou não divisível por 4. Se ele terminar em 00, ele é divisível por 4. Quando ele não termina com 00, o que a gente avalia? Eu pego os dois últimos algarismos da direita e verifico se esses dois últimos algarismos são divisíveis. Se forem, o número todo é divisível por 4. Vamos ver alguns exemplos aqui? No número 1800, ele terminou com 2 zeros, portanto,
é divisível por 4. O número 4.116, ele não termina com 00. Então, o que eu faço? Pego os dois últimos algarismos. Peguei 16. 16 é divisível por 4? Sim, lá na tabuada do 4 existe um número que multiplicado por 4 dá 16. É 4 vezes 4, não é isso? Então, esse número é divisível. 3.850. Peguei os dois últimos algarismos. Vamos avaliar aqui. 50. Será que é divisível por 4? Vamos pensar lá na tabuada se existe alguém que multiplicado por 4 dê 50. Ó, o 4 vezes 10 a gente chega no 40. 4 vezes 11, 44, depois 48, depois 52. A gente vai de 4 em 4 na tabuada do 4, não é isso? Então, perceba, ó, 40, 44, 48, 52. No 50 não teve. No 48 a gente vai para o 52. Portanto, 50 não é divisível por 4. O que significa que o número 3.850 também não é. Dúvidas? Estamos juntos? Vamos continuar aqui. Divisibilidade por 5. Esse é um dos mais fáceis. Para eu saber se um número é ou não divisível por 5, basta olhar o último algarismo. Se ele terminar com 0 ou com 5, é divisível por 5. Qualquer outro algarismo diferente que esteja lá no final desse número, ele não será divisível. Olha só, 55. Terminou com 5, então é divisível por 5. O número 90 terminou com 0, então é divisível por 5. O número 87 terminou com 7, portanto, não é divisível por 5. As únicas terminações para que seja divisível, 0 ou 5. Estamos juntos? Vamos seguir. Divisibilidade por 6. Como é que eu sei, professora, se um número é ou não divisível por 6? Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e também por 3. Atendendo a essas duas exigências, ele é divisível por 6. Vamos ver na prática como que a gente avalia isso? O número 312. Primeiro, vou olhar se ele é divisível por 2. Para ser divisível por 2, tem que ser par, ou seja, tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso acontece no número 312, ele termina com 2, 2 é par, então ele é divisível. Agora eu vou olhar se é divisível por 3. Para ser divisível por 3, eu somo os algarismos. Se a soma for divisível, o número também é. Soma comigo aqui. 3 com mais 1, 4, 4 com mais 2, 6. 6 dá para dividir por 3 de forma exata? Sim. Então, se o número 312 é divisível por 2 e também por 3, garantia de que ele é divisível por 6. Vamos ver mais exemplo? 5.214. Terminou com 4. 4 é par, então ele é divisível por 2. Vamos somar para ver se é divisível por 6? 5 com 2, 7. 7 com mais 1, 8. 8 com 4, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Portanto, se ele é divisível por 2 e também por 3, ele é divisível por 6. Mais exemplos aqui. 716, ele é divisível por 2? Sim, ele terminou com 6, 6 é par, então ele é divisível por 2. Agora, por 3, vamos somar. 7 com mais 1 é 8, 8 com 6, 14. 14 não é divisível por 3. Lá na tabuada do 3 não tem nenhum número natural que multiplicado por 3 dê 14. Portanto, se ele é divisível por 2, mas não é por 3, ele não será divisível por 6. Último exemplo aqui desse critério. 3.405. Vamos ver se é divisível por 2? Ele termina com 5. 5 é um número ímpar, portanto, ele não é divisível por 2. Se ele não é divisível por 2, eu nem preciso testar a divisibilidade por 3, porque para ser divisível por 6, tem que atender aos dois critérios. Se por 2 já não é, nem precisa testar o outro. Vamos seguir? Professora, como é que eu sei que um número é divisível por 8? Para ser divisível por 8, a gente pode avaliar de duas formas diferentes. Eu pego os 3 últimos algarismos. Se forem iguais a 0, garantia de que é divisível por 8. Se o número não terminar com 0, 0, 0, eu pego os 3 últimos algarismos e vejo se esses 3 últimos são divisíveis por 8. Se esses 3 últimos forem, garantia de que o número todo também é divisível. Vamos ver alguns exemplos? O número 7.000 é divisível por 8, porque ele termina com 0, 0, 0. O número 56.104, ele não terminou
em 0, 0, 0. Então, o que que eu faço? Pego os 3 últimos algarismos, nesse exemplo é 104, e efetuo a divisão. 104, se ele for divisível por 8, o número todo também será. No nosso caso, sim, 104 é divisível. Portanto, o número 56.104 também é. Outro exemplo, o número 78.164. Eu vou pegar os 3 últimos algarismos e vou efetuar a divisão desses 3 últimos por 8. Se a divisão for exata, é porque o número todo é. No nosso caso, 164 não é divisível por 8, vai sobrar resto, a minha divisão não é exata. Portanto, o número 78.164 não é divisível por 8. Vamos para mais um critério? Divisibilidade por 9. Como é que eu vou saber sem precisar efetuar a divisão do número todo por 9? É um critério bem parecido com a divisibilidade por 3. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos os algarismos. Se a soma for divisível por 9, o número também é. Vem aqui comigo pensar em alguns exemplos. O número 2.871. 2 com mais 8 é 10. 10 com mais 7, 17. 17 com mais 1, 18. 18 é divisível por 9? Vamos pensar lá na tabuada do 9. Será que tem alguém que multiplicado por 9 dá 18? Sim, 9 vezes 2 é 18. Portanto, 18 é divisível por 9, o que significa que o número 2.871 também é divisível. Vamos para mais exemplo? 6.282. Vamos somar os algarismos. O 6 mais o 2 mais o 8 mais o 2, a soma é 18. 18 é divisível por 9? Sim, portanto, o número 6.282 também é. O número 51.043 não é divisível por 9. Por que eu sei disso? Somando o 5 mais o 1, o 0, o 4 e o 3, né? Somando todos os algarismos, a soma dá 13. 13 é divisível por 9? Não, lá na tabuada do 9, não tem nenhum número natural que multiplicado por ele dê 13. Portanto, se a sominha, se o 13 não é divisível, o número 51.043 também não é. Vamos pensar aqui numa atividade. Qual o menor algarismo que deve ser colocado no espaço das unidades de 230 e alguma coisa para que o número seja divisível por 9? Gente, para que seja divisível por 9, quando eu somar os algarismos, a sominha tem que ser divisível por 9. Então, vamos somar o que eu conheço aqui. 2 com mais 3, 5. 5, que número que eu vou somar para chegar no múltiplo de 9? Ó, se eu já estou no 5, para eu chegar no múltiplo de 9, eu tenho que somar o 4, porque 5 mais 4, 9. Portanto, o número que eu posso colocar aqui na casinha das unidades para que esse número seja divisível é o 4. Vamos continuar? O último critério aqui da aula de hoje é o da divisibilidade por 10. Muito tranquilo esse critério, porque para saber se o número é divisível por 10, é só olhar o último algarismo. Se for 0, ele é divisível por 10. Qualquer outro valor diferente significa que o nosso número não é divisível por 10. Olha aqui, 4.150 é divisível por 10, porque terminou com 0. O número 22.106 não é divisível, porque o último algarismo é 6. Para ser divisível por 10, tem que terminar com 0. Portanto, estamos com bastante recursos aqui para análise de divisibilidade. Eu quero agora, para a gente fixar um pouquinho todos esses conteúdos, conversar com você sobre 4 atividades. Vem comigo aqui. Sabemos que certo número é divisível por 10? Sabemos que certo número é divisível por 10, é uma afirmação, perdão. Podemos afirmar que esse número também é divisível por 2 e por 5? Por quê? O que você acha, hein? Pausa o vídeo, tente refletir sobre essas atividades. Olha só, para ser divisível por 10, é necessário que o número termine com 0. Ok, se ele é divisível por 10, o último algarismo é 0. Será que esse número também é divisível por 2? Olha, para ser divisível por 2, tem que terminar com um número par. Se ele vai terminar com 0, então 0 é par, portanto, ele também vai ser divisível por 2. Será que ele também é divisível por 5? Para ser divisível por 5, todo número tem que terminar ou com 0 ou com 5. Se esse vai terminar com 0, com certeza também será divisível por 5. Vamos para outra aqui?
Quais números a seguir são divisíveis por 4? Já conseguiu pensar? Critérios da divisibilidade por 4. Ou termina com 0, 0, ou eu pego os dois últimos algarismos e efetuo a divisão para ver se é exata. Olha aqui. Na letra A, vou pegar os dois últimos. 32. 32 é divisível por 4? Sim, porque lá na tabuada do 4 existe o 8, que multiplicado por 4 dá 32. Portanto, se os dois últimos algarismos são divisíveis, o número 932 também é. O número 1040. Peguei os dois últimos. 40 é divisível por 4? Sim, porque 4 vezes 10 dá 40. Então, 40 é divisível, o que significa que 1040 também é. Na letra C, o final é 42. 42 é divisível por 4? Não, na tabuada do 4 não tem nenhum número natural que multiplicado por ele dê 42. Tem que dar 40. 42 não tem. Então, se 42 não é divisível, 842 também não é. Vamos pensar na 3. Qual é o resto da divisão de 98.543 por 2? Esse número é ímpar. Todo número ímpar, quando dividido por 2, tem resto 1. Qual será o resto da divisão por 5, hein? Você consegue pensar? Para ser divisível por 5, tem que terminar ou com 0 ou 5, não é isso? O número mais próximo desse que foi dado, inferior, menor, mais próximo que seja divisível por 5 é o número 98.540. Portanto, 98.543 não será divisível. Nós teremos 3 unidades de resto. Para encerrar a atividade 4. O número é divisível por 5 quando é divisível por 3 e por 5. Qual dos números a seguir será divisível, então, por 15? Tem que atender, então, o critério da divisibilidade por 3, ou seja, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3, tem que ser divisível por 3, e para ser divisível por 5, tem que terminar ou com 0 ou com 5. Avaliando os números, a letra C a gente já descarta, porque não termina nem com 0 nem com 5. Na letra A e na letra B, quando a gente soma os algarismos, a gente vê que a soma não é divisível por 3, portanto, esses números também não serão divisíveis. O único que atende aos critérios da divisibilidade, tanto por 3 quanto por 5, é o número 480. Olha, ele termina com 0, então é divisível por 5. A soma dos algarismos é 12. Como 12 é divisível por 3, o número também será. O que significa, então, que ele é divisível por 15. Oi, gente, passando aqui para uma dica bônus para te ajudar a resolver as atividades do seu PET essa semana. Vamos pensar nessa atividade aqui? 57A9B. Isso aqui é um número em que as letrinhas A e B representam algarismos misteriosos. O que eu sei? Esse número é par. Ok, além de ser par, ele também é divisível por 3 e por 5. Determine o menor valor para A menos B. Calma que eu vou te ajudar. A gente precisa primeiro descobrir os valores para A e B, que são algarismos misteriosos. Quando eu descobrir, a gente vai fazer o valor de A menos o valor de B. Qual que é a menor diferença que a gente consegue? Vamos pensar comigo aqui? Se o número é par, isso significa que ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, a letrinha B, ela representa um desses algarismos. Além disso, eu sei que o número é divisível por 5. Lembra que eu te ensinei que para ser divisível por 5 tem que terminar ou com 0 ou com 5? Só tem essas duas opções? Então, vamos juntar. Se ele é par e tem que ser divisível por 5, então significa que o valor de B tem que ser 0. Porque para ser divisível por 5 só vale 0 ou 5. Se eu colocar 5, o número não vai ser par. Então, já descobri que B vale 0. Vamos anotar aqui e vou substituir, olha. Agora, eu preciso tentar descobrir qual é o valor representado pela letrinha A. Eu sei que esse número é divisível por 3. Para ser divisível por 3, é necessário que a sominha dos algarismos seja um número divisível por 3. Vamos somar aqui? 5 com 7 é 12. 12 somado com 9 é 21. 21 mais 0, 21. Ok. 21 é divisível por 3? Sim, 3 vezes 7, 21. Então, 21 é divisível por 3. Ok. Isso significa que se eu substituir o A por 0, o meu número vai ser par, vai ser divisível por 3, porque a sominha dá 21, então é divisível por 3, é divisível por 5,
o número, perdão, termina com 0, então é divisível por 5, tudo certo. E B podem assumir os valores 0. Então, quanto que daria A menos B? 0. Menos 0, 0. Amelícia, o A pode ter algum outro valor? Até pode, olha. Pensa aqui, a gente sabe que a sominha, suponhamos que o A não seja 0. Vamos ver se ele pode assumir outros valores aqui. A sominha desses que eu conheço é 21. Se eu colocar aqui um algarismo, né? Que quando eu some com 21 seja divisível por 3, então tá valendo também. Então vamos pensar. 22 não é divisível por 3, o 23 também não. O 24 dá para dividir por 3. Se eu já tenho 21, quanto que eu preciso somar para chegar até o 24? Ah, 3. Então quer dizer que se eu substituir o A por 3, o número também seria par. O meu número também seria divisível por 5 e também seria divisível por 3, porque somando os algarismos ali dá 24, né? Como 24 divide por 3, estava tudo certo. Mas olha só, quando eu faço o valor de A menos B, considerando que o A pode ser 3 e o B